Olá! Finalmente, depois de tantos pedidos, eu vou gravar esse vídeo para vocês. O tema de hoje é como investir corretamente com pouco patrimônio. Vamos lá! Bom, a gente já gravou vídeos semelhantes ensinando as pessoas a investir de uma forma mais correta. Sempre falou sobre a importância de ter um planejamento. Quando você for investir, não é simplesmente pegar a sua grana, jogar no banco e pronto. A gente precisa ter um planejamento, ter uma espécie de linha mestra. Só que quando a gente tem pouco dinheiro, quando a gente tem pouco patrimônio, ou até quando a gente não tem patrimônio, é muito difícil a gente conseguir achar aplicações que sejam rentáveis e que consiga nos ajudar a chegar a algum lugar. E é pensando nisso que eu criei toda a pauta do vídeo de hoje. Então, onde é que a gente começa, né? Você hoje talvez não tem muito patrimônio, talvez esteja começando, e é justamente com você que eu quero falar. O que você deve pensar? Primeiro, antes de qualquer coisa, você não deve buscar a sua rentabilidade, você não quer que a sua grana só rentabilize. Você precisa ter uma espécie de inteligência por trás de tudo isso. Então, o primeiro passo é formar o seu fundo de emergência. O seu fundo de emergência é aquele fundo que vai te ajudar a passar por todas as situações inesperadas na sua vida. Então, se acontecer qualquer coisa, se bater o carro e não tiver seguro, se você ficar desempregado e a sua família precisar de dinheiro ou qualquer coisa assim, você precisa ter uma grana já separada para você destinar para isso. Então, como que a gente pensa no fundo de emergência? Se você for um funcionário ou alguma coisa assim, você vai pegar o seu dinheiro, tá? Você vai pensar no seu custo mensal, o custo mensal da sua família, e você vai multiplicar por 6. Como assim? Imagina que hoje você e sua família juntos custem, sei lá, 3 mil reais por mês. Se você é um funcionário, teoricamente, você tem mais segurança, né? Porque se acontecer alguma coisa, se for mandado embora, você recebe uma série de coisas. Então você tem um pouco mais de segurança. Então, como você é um funcionário, você vai multiplicar o seu custo mensal, né, que hoje é de 3 mil reais, por 6. Então você vai ter um custo de 18 mil reais no semestre. Se você não for um funcionário, se for um autônomo, se for um empresário, alguma coisa assim, o seu custo, ao invés de multiplicar por 6, você vai multiplicar por 12. E aí tá tranquilo, você vai pegar 3 mil reais, vai multiplicar por 12 e você vai chegar no número de 36. Então o que isso significa? Significa que o seu primeiro passo é criar o seu objetivo do fundo de reserva. Então, vamos supor que você seja um funcionário. Esse exemplo, a gente já chegou no cálculo de que você precisa de 18 mil reais. Então, você precisa chegar a 18 mil reais de fundo de emergência. Essa é a primeira etapa que você precisa pensar. Não adianta ficar pensando em, putz, vou investir em ação, sei lá, vou comprar, sei lá, o negócio que vai dar uma mega porrada de rentabilidade. Como que eu invisto de forma mais complexa? Não faz o mínimo sentido. O primeiro passo é criar o seu fundo de reserva. E onde que você pode aplicar um pouco de dinheiro? Você pode aplicar em duas coisas basicamente, tá? Que eu separei. A primeira delas é fundo de renda fixa e fundos DI. Depois eu vou explicar um pouco melhor em outro vídeo como é que funciona, mas os fundos de renda fixa ou fundos DI são opções interessantes porque a partir de 3 mil reais de investimento inicial, você já consegue um belo de um fundo de investimentos.
que rende mais de 100% do CDI. Então, com R$ 3.000 você consegue um fundo de renda fixa, no caso, com mais de 100% do CDI. E o bom é que depois que você faz esse aporte inicial, você consegue realizar aplicações de R$ 100 por mês. Se você quiser R$ 500, R$ 1.000, você não precisa necessariamente de uma aplicação de R$ 3.000 todos os meses. Isso aqui é só geralmente para você abrir a possibilidade de. E se você não gostar de um fundo DI ou um fundo de renda fixa, você tem a opção de investir no Tesouro Direto. Investir em um Tesouro Selic, porque o investimento mínimo para investir no Tesouro Selic é de R$ 100 por mês, às vezes 30, 50, mas geralmente R$ 100 por mês. O investimento mínimo, ou seja, o que eu disse até agora, é o seu primeiro passo, é criar o fundo de emergência. Então, você vai calcular o quantos meses você precisa ter de dinheiro lá investido, e aí você vai investir em fundos DI, fundos de renda fixa ou Tesouro Selic, o que te atender melhor para você conseguir atingir esse primeiro objetivo. Então a ideia é que você invista todo mês até que você consiga chegar nesse objetivo. E só depois que você chegar nesse objetivo é que você vai começar a se aventurar, vai pensar em ações, vai pensar em investimentos de longuíssimo prazo, vai pensar em previdência, em coisas um pouco mais agressivas. Primeiro, fundo de emergência. Não adianta nada você chegar querendo saber mais sobre outras aplicações, porque não é o caso. Não vai mudar muita coisa você buscar rentabilidade um pouquinho maior. O primeiro passo é esse. E aliás, tudo que eu estou falando aqui, só para te lembrar, tem um link na descrição desse vídeo com mais informações sobre todos esses tipos de investimentos. Inclusive, nesse link, caso você tenha interesse em abrir uma conta, no maior banco de investimentos da América Latina, que tem todos esses tipos de produtos, é só abrir essa conta gratuitamente. Ao abrir, você seleciona o meu nome, Felipe Carron Fagundes, como assessor, e assim eu posso te assessorar também gratuitamente. Enfim, é super tranquilo para te orientar nos investimentos. Você pode clicar em qualquer instante, tá? Aqui na descrição do vídeo, então não se preocupa. Nesse link você tem tudo de uma forma um pouco mais detalhada para você ler depois com calma, tá bom? Mas beleza, o primeiro passo é o fundo de emergência, que a gente acabou de dizer. Depois que você atingir o seu objetivo no fundo de emergência, e só depois de atingir esse objetivo é que você vai passar para uma segunda etapa, da forma mais correta que você tem para investir. Essa segunda etapa é a etapa que a gente chama de aposentadoria. Por quê? Porque num primeiro momento, o seu objetivo é cuidar para que, se acontecer qualquer coisa agora, você vai conseguir passar por essa situação. For demitido, se acontecer alguma coisa assim de você perder a renda, você vai conseguir passar por essa situação. Isso é o momento mais importante. Agora, o segundo momento mais importante da sua vida financeira é um momento de quando você tiver velhinho, quando tiver lá na frente, você já não tiver muito tempo para correr atrás do prejuízo, Porque se você chegar lá no final da sua vida e você não conseguir mais gerar renda, o que você vai fazer? Você vai depender da sua família, de doação, talvez você não consiga se recolocar, talvez você não consiga ter uma renda. Por isso, o segundo momento mais importante é a aposentadoria. Então, já que a gente está pensando na aposentadoria, o que você precisa pensar? Você precisa pensar em
quanto você quer ter de receita extra ou de renda mensal, quanto de grana você quer receber por mês quando você se aposentar. Independente da idade que seja, então se você quiser se aposentar ganhando, sei lá, R$ 5.000 por mês, por exemplo, esse já é um objetivo primário. Pô, você quer ganhar R$ 5.000 lá na frente, né? O que a gente faz com esses R$ 5.000? Vai me acompanhando, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente vai conseguir. R$ 5.000 por mês, você concorda que é a mesma coisa que você ganhar R$ 60.000 por ano? Porque a gente pega os 5.000, multiplica por 12 e dá 60 mil por ano, beleza? Então a gente quer ganhar R$ 60.000 por ano, não 5 mil por mês. Só que como a gente quer ganhar 60 mil por ano, a gente precisa saber agora o quanto de patrimônio a gente precisa ter lá na frente para que esse patrimônio gere de renda 60, né, apenas 60 mil reais por ano. Agora, mas a gente quer saber quanto de patrimônio a gente precisa ter para que esse patrimônio gere esses 60 mil de rendimento. Então, que conta que a gente faz? Não se preocupa muito com os números, porque se você quiser, pode abrir a sua conta no link que eu falei aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, que a gente faz todo esse planejamento juntos. Então não se preocupa, mas só para a gente continuar o vídeo, se você quiser ter uma renda de 60 mil reais por ano, você vai pegar essa grana, esses 60 mil, e você vai multiplicar por 100. Não precisa se preocupar no motivo, no porquê, mas a gente vai multiplicar 60 mil por 100 e vai dividir por 4. Parece complicado, né? Mas é simples. 60 mil você multiplica por 100, dá 6 milhões. Se você dividir por 4, dá 1,5 milhão. Então, esse 1,5 milhão é exatamente o número que você quer ter lá na frente, para que você tenha uma renda de 60 mil, só com os seus rendimentos. Ou seja, 1,5 milhão de reais vão te gerar mais ou menos 60 mil reais por ano de renda. Só que eu estou falando já nesse número acima da inflação. A gente não pode ter a ilusão de considerar a inflação dentro disso tudo. Tudo bem? Então, 1,5 milhão vão te gerar mais ou menos 60 mil reais. Se você tiver dúvida como chegar nesse número, é só clicar no link na descrição, como eu já falei, aqui embaixo, abrir uma conta gratuitamente e pronto. Eu mesmo entrarei em contato para montarmos esse planejamento juntos. Tá, mas vamos lá. Como a gente já sabe que a gente precisa de 1,5 milhão, então esse virou o seu grande objetivo de vida financeira. Você já sabe que você tem o seu fundo de emergência criado, então se acontecer qualquer coisa com você, você sabe que você está blindado. E agora, esse outro objetivo é formar a sua aposentadoria. E como você sabe que você precisa chegar nesse valor de 1,5 milhão, a gente precisa agora projetar o quanto você precisa guardar todo mês para chegar nesse número. E como é que você faz isso? Não dá para explicar nesse vídeo porque é muito complexa a conta, que você precisaria colocar isso numa HP12C e tal, mas no link abaixo, como eu falei, se você tiver realmente interesse, a gente faz isso juntos, faz todo esse planejamento financeiro. Mas se você tiver uns 30 anos e quiser se aposentar com uns 60 anos, você precisa aportar mais ou menos R$ 2.300, R$ 2.400 por mês, para você chegar nesse valor daqui uns 30 e poucos anos, beleza? Só que agora o mais importante é, o que eu faço com esse dinheiro, né, que eu quero destinar principalmente aí para minha aposentadoria? Você tem duas opções aqui. Na verdade, você tem muitas opções, mas eu separei algumas opções com um valor mais baixo de aplicação, para que você
né, que às vezes não tem patrimônio ainda, consiga chegar no seu objetivo. As duas aplicações que têm um patrimônio mínimo baixo para você aplicar e tem uma renda uma rentabilidade geralmente um pouco acima da média do mercado é Tesouro IPCA, que é de novo um investimento dentro do Tesouro Direto, é mega conservador e tudo mais, né? Você vai ter um investimento que está atrelado à inflação, então sempre vai render a inflação mais uma taxinha, tá? E isso é muito legal e você consegue investir com uns R$ 100 por mês, então é acessível para a maioria dos investidores. Ou outra opção é uma previdência privada, mas eu não estou falando aqui de uma previdência privada igual aquelas que você vai falar com o seu gerente e vai contratar com o cara lá, porque os caras têm muito conflito de interesse. E geralmente vão te empurrar alguma previdência lá que tenha alguma condição não tão boa de rentabilidade. Tem uma taxa de administração um pouco alta, taxa de carregamento, enfim, que não rende quase nada. Então, para isso, eu até deixei algumas sugestões para te encaminhar um pouco melhor. Quem quiser essas sugestões, deixa aqui nos comentários, eu vou entrar em contato. De novo, você formou o seu fundo de emergência, esse era o seu primeiro passo. Lembra? Você pegou, calculou 6 vezes o custo ou 12, né, do seu custo, colocou um objetivo, investiu mensalmente em fundo DI ou fundo de renda fixa ou Tesouro Selic, que são aplicações que você resgata a qualquer momento. Depois que você fez isso, você formou um objetivo de aposentadoria e você vai investir todo mês para chegar lá. E caso você esteja seguindo esse exemplo que a gente utilizou de investir de R$ 2.200, né, R$ 2.300 por mês, mais ou menos isso, e você tenha uma sobra ainda de dinheiro, ou seja, se você tiver de sobra por mês mais ou menos uns R$ 3.000 e destinar 2.200, né, 2.300 para sua aposentadoria, vai sobrar aí em média uns 700, 600, R$ 800 por mês. E esse dinheiro a gente vai destinar para investimentos. Essa é a terceira etapa que você deve considerar. Então veja, o grande erro do investidor é geralmente começar a aplicar e já querer pegar o pouco dinheiro que tem e começar a jogar em ação, em fundo imobiliário, sei lá, em coisas mais agressivas e não primeiro formar o fundo de emergência, depois a aposentadoria e agora sim o investir esse dinheiro que sobra. Ou seja, sobram R$ 3.000, você investe todo mês uma parte na aposentadoria, tem esse outro valor que sobra, esse valor. Agora sim você vai poder fazer coisas diferentes com ele. Então, só pegar o seu dinheiro e você pode colocar em no próprio Tesouro IPCA, que tem um mínimo de aplicação de R$ 100, só que agora não algo tão longo prazo. Porque o Tesouro IPCA ele tem vencimentos diferentes. Então você vai pegar um vencimento que te atenda, né? Ou seja, um vencimento entre 5 até 10 anos, enfim, alguma coisa que esteja orientado ao seu objetivo. Né? A compra de um apartamento, de repente, a troca de um carro, uma viagem, sei lá. E além do Tesouro IPCA, você tem algumas outras opções também. Agora sim, você pode pensar em outros CDBs, em LCIs, LCAs e até alguns fundos com um pouquinho mais de pitada de risco. Agora sim, você pode pensar nisso, ou seja, tudo que sobrar mensalmente do que você investe na aposentadoria, você pode destinar para esses outros produtos de investimentos. Ou seja, veja que eu separei aqui aplicações que são acessíveis para o pequeno investidor, né? E o pequeno investidor não deve nunca sair fazendo pirotecnia, vamos dizer assim, pegar essa grana
e colocar um pouco ali, um pouco aqui em ação. Não precisa. Primeiro, pense em estruturar uma estratégia, tá? Uma ideia. Essa aqui não é a única, é apenas uma que é viável, que é muito utilizada por quem é bem sucedido em investimentos e pode ser também replicada. Hoje ela te ajudar a aprender como você mesmo deve criar um planejamento ou criar uma forma mais inteligente de aplicação para que você possa executar tudo isso de uma forma mais simples. Não adianta só investir em qualquer coisa que aparece, tá? Não. Aqui embaixo na descrição você tem um link para mais informações. Quanto mais informações, melhor para a sua jornada de investimentos. Então espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse vídeo. Espero que eu tenha conseguido dar uma orientação, né, para o pequeno investidor e desejo muita sorte, ótimos investimentos. E sempre que tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês sabem que pode vir perguntar aqui nos comentários, que a gente vai fazer o máximo para tentar responder todas essas dúvidas. Então fica aqui meu grande abraço, né? Muito obrigado e espero você no próximo vídeo.